O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 17. Os peregrinos encontram-se com adulador. Adormeci novamente e voltei a sonhar. Vi então os mesmos dois peregrinos descendo as montanhas, pelo caminho que levava à cidade. Ora, pouco além das montanhas, no vale da esquerda, ficava a terra da presunção. Atravessando essa terra, via-se uma alameda sinuosa que cruzava o caminho dos peregrinos. Ali encontraram um moço muito vivo, que vinha daquelas bandas. Seu nome era Ignorância. Cristão perguntou-lhes de onde vinha e para onde seguia. Ignorância: Senhor, nasci naquelas terras, um pouco à esquerda daqui. Sigo rumo à cidade celestial. Cristão: mas como pensa em superar as dificuldades que talvez encontre pelo caminho que leva ao portão? Ignorância: como todo mundo faz. Cristão: mas o que você tem a mostrar diante do portão para que ele se abra a você? Ignorância: conheço a vontade do meu Senhor e tenho vivido honradamente. Dou a cada homem o que lhe cabe, oro, jejuo, pago dízimo e dou esmolas. E ainda deixei a minha terra por essa outra a qual me dirijo. Cristão: mas você não veio pela porta estreita, isso é, pelo começo do caminho. Você chegou aqui por esta alameda sinuosa. Por isso, seja qual for a sua autoavaliação, quando chegar o dia do juízo, temo que venha a ser acusado de ladrão e salteador, não sendo jamais admitido na cidade. Ignorância: cavalheiros, vocês são totalmente estranhos para mim, não os conheço. Contente-se em seguir a religião da sua terra, e eu seguirei a religião da minha. Esperemos que tudo acabe bem. E quanto à porta que você falou, todo mundo sabe que fica a grande distância da nossa terra. Não creio que homem nenhum dessas bandas sequer conheça o caminho até lá. Na verdade, pouco importa que saibam ou não, pois temos, como vocês podem ver, uma bela e prazenteira alameda verdejante que desce da nossa terra até este caminho. Vendo o cristão que o homem se considerava sábio, sussurrou a esperançoso: maior esperança há para o insensato do que para ele. Leia Provérbios, capítulo 26, versículo 12. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Leia Eclesiastes, capítulo 10, versículo 3. Que fazemos então? Conversamos mais com ele ou partimos agora mesmo, deixando que pondere o que já ouviu até aqui, procurando-o de novo mais tarde para ver se pouco a pouco podemos lhe fazer algum bem? Esperançoso então refletiu: que medite o que ouviu há algum tempo e não recuse o bom conselho atento, para que assim não ignore afinal a meta mais plena e essencial. Disse Deus que quem não tem juízo, para este nunca haverá paraíso. Depois acrescentou: não creio que seja bom dizer-lhe tudo de uma só vez. Vamos deixá-lo para trás, por enquanto, e conversaremos com ele mais tarde, segundo o que for capaz de absorver. Então, os dois retomaram a marcha. Ignorância o seguia mais atrás. Quando estavam já a boa distância do moço, entraram por uma alameda bem sombria, onde encontraram um homem que fora atado por 7 demônios com 7 cordas resistentes. Os demônios o arrastavam para a porta, que os peregrinos viram na encosta do morro. Ora, o bom cristão se pôs a tremer e também esperançoso seu companheiro. Estando, porém, os demônios a arrastar o homem, Cristão quis observá-lo para ver se o conhecia, pois pensou que talvez fosse certo desviado que morava na cidade da apostasia. No entanto, não pôde ver o seu rosto com clareza, porque o homem mantinha a cabeça baixa, como ladrão pego em flagrante. Mas, passando por ele, esperançoso virou-se e enxergou nas costas do homem um cartaz com a inscrição: professor libertino e apóstata condenável. Então disse Cristão ao amigo: agora me lembro de algo que me disseram a respeito de certo fato ocorrido a um bom homem destas bandas. Chamava-se Pequena Fé, mas era homem bom e morava no vilarejo da sinceridade.
Foi este o fato. A entrada desse atalho há uma vereda que vem da Porta Larga, denominada Vereda dos Mortos por causa dos assassinatos comumente perpetrados ali. Ao sair Pequena Fé em peregrinação, como nós agora fazemos, calhou de ele recostar-se ali para dormir. Ora, 3 irmãos, bandidos muito fortes, cujos nomes eram covardia, descrença e culpa, vinham da Porta Larga por aquela vereda. Assim que viram Pequena Fé, foram correndo até onde ele estava. O bom homem acabava de despertar do sono e se punha de pé para seguir o caminho. Mas então o cercaram e com ameaças o fizeram parar. Pequena Fé ficou lívido como cera, sem forças para lutar ou fugir. Gritou então covardia um dos bandidos: "Dê-me a bolsa!" Como Pequena Fé relutou em entregá-la, pois não queria perder o dinheiro, Descrença se aproximou dele e, metendo a mão no bolso do homem, arrancou-lhe uma bolsa cheia de prata. "Ladrões, ladrões!" gritou Pequena Fé. Culpa, tomando o enorme porrete que tinha nas mãos, atingiu Pequena Fé na cabeça, deixando-o estirado no chão com um golpe. Ficou ali a sangrar, como moribundo, enquanto os bandidos permaneciam ao seu redor. Mas quando estes perceberam que vinha alguém pela estrada, e temendo ser ele um certo Graça Abundante, morador da cidade de boa confiança, os 3 trataram de fugir, deixando o bom homem entregue à própria sorte. Ora, depois de algum tempo, Pequena Fé tomou a si e, pondo-se de pé, saiu cambaleando pelo caminho. E foi essa a história. Esperançoso: mas então tomaram dele tudo o que tinha? Cristão: não. Ele conservou suas joias, pois os ladrões não conseguiram levá-las. Mas o bom homem ficou muito angustiado com a perda, já que os ladrões levaram a maior parte do seu dinheiro para as despesas comuns, restando-lhes apenas uma pequena soma, porém não suficiente para sustentá-lo até o final da viagem. Sendo assim, se não estou mal informado, ele foi forçado a mendigar para comer, pois não podia vender as joias. Mas mesmo mendigando e fazendo tudo o que podia, seguiu de estômago vazio durante a maior parte do restante da viagem. Esperançoso: não é incrível que não lhe tivessem roubado o seu certificado, mediante o qual ele seria admitido no portão celestial? Cristão: é incrível, mas de fato não o levaram. Contudo, não foi por astúcia do homem que os 3 deixaram de fazê-lo, pois, estando Pequena Fé apavorado diante da chegada dos bandidos, não tinha forças nem capacidade para esconder nada. Portanto, foi mais pela piedosa providência do que por esforços dele que os ladrões perderam a oportunidade de tomar para si esse tesouro. Leia 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Esperançoso: mas para ele deve ter sido um consolo de fato de não lhe terem tomado essa preciosidade. Cristão: talvez lhe servisse de grande consolo se a tivesse usado como deveria. Mas quem me contou a história disse que ele pouco usou esse tesouro durante o resto da viagem, pelo medo que aquele assalto lhe incutiu. Pequena Fé chegou mesmo a esquecer desse certificado durante grande parte do resto da jornada. Além disso, sempre que se lembrava dele, encontrando consolo, novamente lhe assaltavam as lembranças da perda. E esses pensamentos engoliam tudo mais. Esperançoso: pobre coitado, isso certamente era uma grande angústia para ele.